primeira montanha que precisa ser derrubada é a interna. Então você tem que ir a Deus e dizer: Senhor, sou falsa e eu preciso muito de ajuda, porque enquanto você tem atitudes de falsidade, você é falsa. Uma coisa é algo pontual que você fez, Senhor, perdão, não posso fazer. Outra coisa é aquilo ser contínuo. Então você tem se tornado aquilo. Você tem que ir a Deus e falar assim: me limpa, eu quero ser mais parecida com o Senhor. Eu não posso mais falar assim, eu não posso mais agir dessa maneira. E o Senhor tem poder de cura. Eu faço isso porque eu estava com inveja. Eu fiz isso por puro orgulho. Eu falei desta forma porque eu estava irritada, com medo. Eu não cheguei no horário porque eu fui desorganizada, porque eu não priorizei. É por isso que assim minha vida está assim. Minha vida está assim, atrasada. Por quê? Porque eu digo que todo mundo tem problema, mas não encontro os problemas dentro de mim. Então está na hora de pedir para Deus abrir sua visão e trazer à luz aquilo que está em trevas. Bem-vindas ao Casa Firme. Vamos orar e consagrar esse horário ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na sua presença, obrigada, Deus, pela oportunidade de falar, de pregar e, claro, Senhor, de servir ao Senhor sempre, em todos os lugares. Pregamos não só em púlpitos, mas em todos os lugares que passamos. Pregamos com atitude. Pregamos, meu Deus, no trânsito, no mercado, com as pessoas, com os nossos familiares. Essa é a verdadeira pregação. Então, que o Senhor nos dê consciência, favor e visão. Senhor, se o Senhor não nos der visão, não tem como sermos felizes ou vencedores em alguma coisa. Então, nos ajude, Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Bom, então vamos lá. Você tem um nome. Está caindo o meu negócio aqui. Você tem um nome. Eu tenho um nome. Se você me chamar de, sei lá, Juliana, que é o nome da minha irmã, e vira e mexe quando eu ligo para minha avó ou para minha mãe, a primeira coisa que elas me chamam é de Juliana. Eu sei que não é meu nome. Não sou eu. Então, se você estiver atrás de mim me chamando por qualquer outro nome que não seja o meu, eu não vou olhar. Porque cada um tem seu nome e cada coisa tem seu nome. Eu posso dizer que esse púlpito aqui é uma mesa de jantar. Eu posso vir aqui com um prato e comer em cima dele, que seria super desrespeitoso. Mas eu posso comer em cima dele aqui, ó. E falar: não, aqui é minha mesa de jantar. Não muda o fato dele ser um púlpito e eu estar dando um nome para ele que não é dele. Eu tentar fazer dele algo que ele não é. E isso você pode puxar para tudo o que você está vendo. Você pode dizer que o seu quarto é sua sala de estar. Você sabe que não é. Você não vai levar os convidados que vierem à sua casa até lá, porque lá é o seu quarto, ele tem um nome. Sua sala tem um nome, aonde você senta tem um nome, tudo tem um nome. Só que nós precisamos pedir a Deus, primeiro, visão e entendimento, para enxergar o nome certo das coisas. E aprender a dar nomes a elas. Porque há coisas que por falta de conhecimento, por falta de visão, às vezes por falta de coragem, a gente não dá o nome certo para elas. Há atitudes nossas que não damos o nome certo para elas. Há sentimentos que sentimos que nós colocamos todos os nomes que para nós é aquilo, mas não é. Nós precisamos entender que nós sentimos todos os sentimentos que um ser humano sente. Raiva, tristeza, alegria, dor, deixa eu ver o que mais, inveja, medo, ciúme. Mas alguns desses sentimentos aí nos incomodam, inclusive, de dizermos que temos, que agimos, que ainda fazem parte de nós.
Sentir nós podemos sentir, nós vamos sentir. É uma coisa impossível não sentir. O que não pode é aquilo dominar você, ter poder sobre você. E fazer as suas atitudes serem incorretas por causa do sentimento que você está sentindo. E você sabe por que é importante dar nome para as coisas? Por que é importante a gente reconhecer sentimentos que estão dentro de nós e coisas que estão dentro de nós e atitudes que nós temos diante de alguma situação? Porque a verdade liberta. É só a verdade que vai libertar. Você pode dizer que você é livre, mas às vezes é escravo de algo que você nem nomear da forma certa está nomeando. Você só vai tratar um problema quando você souber que tem ele. Do contrário, todas as soluções de cura que forem apresentadas a você não vai fazer sentido. Porque só faz sentido se eu sei que tenho. É saber que sabe. Se eu sei que eu tenho uma dor no estômago, eu vou tratar a dor no estômago. Agora, se eu não sei, ou se eu não estou sabendo, ou alguém está dizendo que eu tenho e eu não sei que aquilo é uma dor de estômago por algo que eu comi, eu não vou tratar, eu vou seguir. Isso aqui, eu por muito tempo, você sabe que eu fiz cirurgia no nariz e junto fiz uma cirurgia em relação a sinusite e um desvio de septo muito grande. Lá não era um desvio, lá era quase uma curva, uma rotatória assim, de septo. Então, durante muitos anos, eu fiz cirurgia, eu não vou me lembrar quando, não sei se com 30 anos, não sei, ou menos um pouco. Mas durante muitos anos eu achei que respirar era daquele jeito lá que eu respirava. Durante muitos anos eu pensei que deitar e não conseguir respirar de um lado era o comum. E todo mundo vivia isso, e todo mundo passava por isso, porque, às vezes um não passava, o outro não passava, mas para mim era a forma de respirar. Durante muitos anos eu acordava e eu espirrava. Você vai falar assim, não, você está exagerando. Não estou, pode perguntar para o Murilo quantas vezes. Eu espirrava cerca de 50, 60 vezes. Você vai falar, não, não é verdade. É verdade. Pergunte ao Murilo, que às vezes ele falava, meu Deus do céu, mas como que espirra? Era o fato de eu abrir os olhos, pronto. Espirrava sem parar e coçava o nariz e tal. Mas, para mim, era qualquer outra coisa. Quando eu operei o nariz, fiz essa limpeza de dentro, fiz tudo o que tinha que fazer lá, que era problema, era coisa para arrumar. Eu comecei a respirar de um jeito que eu até perguntei para o Mu, então é assim que vocês respiram? É essa forma, então, de respirar? Porque pela primeira vez eu estava respirando com limpeza. Parecia que o ar entrava diferente. Eu deitava e não tampava mais o nariz. Eu acordava e não espirrava mais, igual, Então não era alergia? Então eu não tinha alergia, para mim tinha alergia de tudo. Não era alergia, então, era só uma questão que precisava resolver. Eu convivi com aquilo como se aquilo fosse a forma certa de viver. Vivo assim, é assim. Às vezes você está convivendo com algumas coisas aí que para você é a forma certa. Ou é o nome certo. E não é. Precisa ir a fundo para saber. Isso aqui não é o normal de se viver. O normal de se viver é isto aqui. Por isso dar nome. Porque você só trata algo que você admite que tem. Em Marcos 2,17 diz assim, quando Jesus soube o que eles estavam falando, disse-lhes, os doentes é que precisam de médico, e não os que gozam de saúde. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O Senhor veio chamar quem? Os que têm dificuldade. Os que têm alguma questão ali dentro. Os que estão lutando contra o que estão sentindo. Agora, toda vez que você olha para uma pessoa e fala, você tem atitudes assim por causa disso. Não, eu não. Eu não.
Não, mas por que você faz isso? É por causa disso. Não, eu não faço isso por causa disso. Eu faço isso por causa disso. Tem sempre uma justificativa. Tem sempre um porquê. Então, você não precisa de Jesus. Então, Jesus não veio para você. Ele veio para quem está precisando de mudança. E você acha que mudança é só na parte material. Na parte física, é interna. Então, ele veio para quem precisa de mudança. Você não conhece, não? Alguém que a gente brinca, fala que é o melhor do mundo em tudo. Ele é o melhor do mundo em tudo. Tudo que ele faz é maravilhoso, é bom, dá certo. É aquela coisa assim, sabe? Sem erros. Se ele tem erros, o erro dele é ser sincero demais. Quando a pessoa fala, qual que é o seu erro? É que eu acredito demais nas pessoas. Ai, não quero nem te ouvir mais, então. Não, vou falar com você. Qual que é o seu erro? É que eu sou muito sincera. E isso lá é erro? Onde é que encontramos erros? Aí. Qual o seu problema? Qual o seu erro? É que eu gosto de tudo certinho. Uai, Jesus também. Então, isso não é erro. Ou pode ser alguém que você conhece, ou pode até ser você. Que a pessoa olha e ela não precisa. Ela não precisa de cura, ela não precisa de mudança. Ela precisa, ela até diz que precisa. Eu quero uma mudança aqui, quero mudança no meu casamento, quero mudança na minha família, quero mudança no meu financeiro, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. E às vezes a resposta está ali, ó, diante de você, dentro de você. Enquanto você continuar dizendo que não tem algo, jogando a culpa em alguém, eu faço isso por causa disso, eu fiz isso por causa do fulano, eu respondi assim porque fulano me provocou. Enquanto você continuar jogando a culpa em coisas, em pessoas, em situações, em condições, você nunca vai ser curada, vai ser sempre escrava dizendo que é livre. Inclusive dizendo que quer mudança e não sabe por que as coisas não acontecem. Eu faço tudo direitinho, eu jejuo, eu oro, eu acordo na madrugada, eu falo com Deus, Deus fala comigo, eu tenho revelações e tal. Eu faço tudo certo, eu cuido da minha família, eu cuido do meu casamento. Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei porque as coisas não mudam. Falta talvez reconhecer o que é que dentro de você realmente existe. Não, mas eu só fiz isso por causa daquilo. Não, às vezes tem um sentimento aí muito bem escondido e disfarçado que leva você a ter reações e comportamentos que você não deveria, que você não poderia e que você deveria estar indo a Deus e ir a Deus, na verdade, e dizer para Ele assim, ó, Senhor, eu tenho isso aqui dentro e está assim muito forte. Então, eu preciso de ajuda. Eu preciso de tratamento, porque ele veio para quem? Para os doentes. Para quem precisa de ajuda. Agora, se a sua oração for automática, não tem como. Às vezes você está orando e está pedindo, Senhor, me ajude no quê? No que é que você precisa de ajuda? Eu preciso de ajuda para viver, fazer, resolver, tomar decisões. É mais profundo. É bem mais interno. Pare com o hábito e com o vício das desculpas. Sabe? Isso por causa disso. Aquilo por causa daquilo. Eu só revidei. É a frase que antigamente usavam, né? Bateu, levou, né? Não, só fiz isso porque fulano fez aquilo, porque não sei o que lá. Você tem o poder de controlar uma situação toda. Você tem o poder de evitar um caos gigantesco. Mas com a desculpa de, não, mas eu também não vou aceitar isso, mas eu também não vou ouvir isso, mas não sei. Você acaba piorando, às vezes, algumas coisas que você poderia ter ajudado. Então, eu falo aqui hoje de alguns sentimentos e atitudes clássicas e que todo mundo tem ou já teve. Se você não tem ou não teve, você é o melhor do mundo, então. Aí a gente precisa tratar isso aí também. Porque aí isso caracteriza o quê? Arrogância, orgulho. Eu não sou arrogante. Eu trato as pessoas bem. Eu ajudo os mais necessitados. E quem disse que ser humilde é só isso? Tem muito mais coisa aí. A clássica,
que todo mundo já falou um dia e ainda fala, é o quê? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Por que você não foi na igreja? Eu não tive tempo. Por que você chegou atrasado no culto? É porque não deu tempo. Não tenho tempo. Por que você não tem um momento dedicado à oração, ao louvor e tal? Porque eu não tenho tempo. Por que você não fica? Essa eu ouvi muito de casadas. Muito. Quando eu falava para elas assim, você precisa ter um tempo só seu e do seu cônjuge, sem filhos. Mas antes de falar do filho, eu falava, você precisa ter um tempo seu e do seu cônjuge. Mas é que eu tenho filho, eu também. 2. Também tenho 2 filhas. Lá no Brasil tinha 2 filhas e um cachorro para ajudar. E 2 peixes, que duraram muitos anos. Me enganaram. Disseram que eles iam embora rápido. Não foram, não. Eles gostaram de viver na minha casa. Porque eles não acabavam nunca, aqueles peixes. Entendeu? Ah, mas eu não tenho tempo. Mas eu não consigo, porque eu tenho filhos. Isso é desculpa. Isso é você não reconhecer a verdade. Então, quando você vê uma pessoa que ela chega atrasada num culto, que ela chega atrasada no louvor, ela chega depois do louvor, ela chega depois que começou tudo, e não importa, porque eu moro longe. Eu tenho gente na igreja, tanto aqui quanto no Brasil, que mora muito mais longe. Eu não quero nem comentar no trânsito de São Paulo, vou colocar. De São Paulo, comparado com o daqui. Eu não quero nem comentar, porque não tem comparação. A forma como dirigimos aqui, as estradas que pegamos e o trânsito que muitas vezes não existe, né? É uma fluidez, tem seus pontos de parada, mas há uma fluidez com o de São Paulo. Que são faixas estreitas, além de tudo, moto passando aqui, moto passando dali, que você não sabe se você vai para cá, se você vai para cá, é buraco, é olhando para tudo quanto é lado, que vai que aparece alguém atrás querendo pegar não sei o quê. É muito diferente. E o culto começou, a pessoa está lá. Por que você não vem ali? Porque eu não tenho tempo. Não, a gente tem que trocar, porque isso é o quê? Desculpa, como eu falei, né? Se você simplesmente dissesse assim, em vez de contar uma história para alguém, para deixar um clima mais agradável, para você não se comprometer, você olhasse e falasse assim, eu não cheguei no horário porque eu não me organizei. Eu não fui organizada, e geralmente eu não sou mesmo. Então eu preciso que Deus me ajude a me organizar, a ser mais organizada. Eu não cheguei no horário porque eu fiquei procrastinando lá na minha casa. Às vezes nem precisou mexer no celular. Sabe quando você senta assim em algum lugar e meio que te dá um apagão na mente, que você nem pisca, você fica olhando assim para o nada sem piscar, e vai passando um monte de coisa na sua mente. Quando você viu, já passou 10 minutos. Você está lá procrastinando. É porque eu procrastinei. Por que você não chegou no horário? É porque eu não acordei cedo. Eu não acordei no horário. Ué, por que você não foi na igreja? Ou por que você não chegou no trabalho no horário que foi marcado? No seu trabalho, não foi buscar seu filho no horário que foi marcado? Por quê? É porque eu fiquei distraída com o celular. Por que você não conseguiu organizar a sua casa, limpar tudo, deixar as coisas certas, passar sua roupa ou fazer qualquer coisa? É porque eu preferi assistir televisão. Pessoas assim são mais fáceis de lidar. Às vezes você pode ficar brava no momento e falar assim, poxa vida, isso aqui já não poderia mais acontecer, você não poderia mais fazer isso? Mas se você olhar bem no fundo, você fala, foi sincera. Uma vez a Bíblia falou para a gente fazia academia, e era um personal para toda a família. Então, a família toda se dividia. Era um horário para um, era um horário para o outro, horário para o outro, horário para o outro. E, às vezes, teve vezes lá no começo do Mu não chegar. E aí, o personal perguntava para ele assim, Murilo, por que você não veio? É porque eu perdi a hora. Sem questão. É porque não dormi muito bem a madrugada? É porque eu tive que dormir mais tarde? É porque eu precisei fazer tal coisa? Eu cheguei da igreja mais tarde? Não era uma história longa para chegar no ponto. Era só, é porque eu perdi a hora. E a bispa usou isso como exemplo para nós ali. Falou, tem que se organizar melhor, mas a sinceridade de dizer, é porque eu perdi a hora. Sabe, sim, aquela enrolação.
Tem gente que tem enrolação com o próprio Deus. É uma enrolação para falar para Deus que já sabe. Deixa eu te lembrar uma coisa. Deus já sabe. Ele já sabe qual é o problema. Ele já sabe aonde está atrasando você. Mas é uma enrolação para explicar para o próprio Deus. Para nós, para os humanos, né, que muitas vezes não vai ter a visão, muitas vezes não, né? Você percebe algumas coisas, mas não tem a visão ampla do próprio Deus, porque somos humanos, é uma coisa. Mas você querer dar desculpas para o próprio Deus, por que você não fez isso? É porque eu não tive tempo. Mentira, desculpa. É porque eu não me organizei. É porque isso aqui não era prioridade. Por que você não chegou no horário no culto? Porque não era prioridade. O que era prioridade? Meu sono, meu celular, não sei o quê, tal. Mas por que você não foi lá? Por que você não... Gente, a gente tem casos na igreja de pessoas que ganharam. Elas ganharam coisas, elas ganharam. Teve uma em específico que ela ganhou um tratamento de boca, dos dentes, dos sonhos. Coisa assim, dos sonhos. E as pessoas iam, você não vai lá fazer? Ah, eu vou. É que eu tenho que fazer uns exames. E então, a pessoa quase faltou assim, botar lá no carro e falar assim, eu vou te levar. Porque não é possível. Por fim, se eu não estou enganada, ela perdeu mesmo o tratamento. Não tinha como mais. Passou o tempo. Perdeu. E toda vez que perguntava era uma desculpa. É porque semana passada, é porque ano passado. Nós tivemos casos de pessoas que perderam. Elas ganharam uma viagem para Israel. Não é um sonho de vida? Não é um sonho alguém chegar e falar para você, ó, estou te abençoando, é só você fazer as suas malas e ir, porque está tudo pago. Porém, você precisa ter passaporte. E a pessoa não tinha. Aí você fala, mas pegou ela de surpresa? Essa viagem estava sendo anunciada, ó. E a bispa falando no altar, ó, tirem passaporte, tira o passaporte. Chegou na semana da viagem, que muitas pessoas foram abençoadas. O que aconteceu? Vamos, quer ir? Vamos. Não tem passaporte. Você não tem passaporte? Mas ali você podia chorar, espernear, gritar, não sei o quê. Não tem como ir no compartimento, não tem como. E de outra forma, com o passaporte você não passa. Não tem como. Acabou. Por que você não foi fazer o passaporte? É porque... Aí dá até cansaço de ouvir. Eu não tive tempo, eu trabalhei muito, todo mundo trabalha. É porque... Fala a verdade, é porque eu não tive interesse. É porque não era prioridade, é porque eu não acreditava que aquilo era possível para mim. Por isso que eu não fiz. Dê nome certo ao que você está sentindo, porque aí você pode ir a Deus e falar assim, Senhor, eu sou procrastinadora, eu tenho uma bagunça mental que bagunça todo o meu dia, eu me distraio facilmente e eu preciso que o Senhor me ajude com foco. Me ajude a ter foco, Senhor. Me ajude a ver, me ajude. Porque quando você descobre qual é o problema, você é liberto dele, com a ajuda do próprio Deus. Aí, muitas pessoas disfarçam um sentimento de inveja com... Eu não concordo. Não concordo que seja assim. Ai, não acho que deveria. Ai, eu acho que o fulano não é o mais indicado para fazer aquilo. E desde quando Deus faz uma votação com o povo, né? Gosta do fulano? Ai, não gosto, não gosto, não gosto. Ah, então fulano não pode. Se Deus escolheu, está escolhido. Você não lembra não quantas pessoas não gostavam do Davi? E foi o Davi que o Senhor escolheu. E tantos outros exemplos que a gente tem na Bíblia. Muitos outros aqui. Ai, não concordo que seja... Ai, que eu acho que fulano não é muito capaz. Ai, é porque eu acho que fulano não tem o estudo aprofundado. Eu acho que o fulano não se encaixa. Isso é inveja que o fulano está fazendo. Isso é inveja de que agora o fulano chegou num lugar que talvez você queria ter chegado. E aí não fez o que deveria ter feito. E agora eu fico triste.
Eu fico chateada, eu fico magoada, como aqui na palavra, inclusive. Em Gênesis 4, 5, diz assim: mas não de Caim, nem da sua oferta, que está dizendo, o Senhor não aceitou a oferta. Ele aceitou a de Abel, mas não de Caim, nem da sua oferta. Por isso Caim ficou enfurecido, e o seu rosto mostrava o seu ódio. O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso? E por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Então Caim convidou Abel, seu irmão. Vamos para o campo. Enquanto caminhavam juntos, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. A pessoa não faz o que ela quer, ela fica com inveja do que o outro está vivendo e enfurecida. Com o próprio Deus, às vezes, com Deus. Viu, Deus, o Senhor não me ouve. Olha lá o fulano que não faz o que eu faço e olha para mim e tal. E às vezes você não está dando a Deus o básico, que é sinceridade. Aquelas frases, por exemplo, também para o fulano é mais fácil, né? Para fulano, né? Também para fulano é simples, né? Também eu não tenho condições. Eu e a Iana, acho que foi no primeiro ou segundo programa que a gente fez, a gente recebeu um comentário de uma mulher assim, ó, que a gente falava para ela, ó, se organize para ela, se organize, né? Vá, faça seu cabelo, organize suas unhas, você mesmo, né? Nós estamos falando de coisas financeiras, estamos falando de atitude, vamos lá, faça isso e tal. E a gente recebeu um comentário assim, ó, mas eu também não tenho, né? Condições, eu também não consigo ir fazer cabelo, eu também não tenho dinheiro para comprar boas roupas, roupas bonitas, e fazer a unha e tal, não sei o quê. Mas quem falou de dinheiro? Quem falou disso? A gente falou de atitude. Porque quem quer dar um jeito em alguma coisa, vai dar. Da sua forma. Nós aqui, principalmente as mulheres que chegamos aqui, em Kissimmee, que estávamos acostumadas com o estilo lá no Brasil, aqui foi toda uma virada de rota. É aprender a fazer o próprio cabelo, a própria unha, as próprias coisas, pintar o próprio cabelo e organizar as próprias coisas do jeito que sabe e do jeito que dava, para que aquelas desculpas não fizessem parte do nosso dia a dia. Também eu não tenho mais a pessoa que eu fazia a unha, também eu não encontro mais. Eu tinha uma pessoa que eu fazia cabelo, agora eu não tenho mais e tal. Desculpas. Quem quer vai dar um jeito. Também gostam mais dele, né? Também fulano, né? Filho de quem? Parente de quem? Da família de quem? Também, né? Inveja. Isso nada mais é inveja. E é difícil a gente chegar a Deus e falar assim, Senhor, eu estou com inveja. É doloroso falar para Deus, imagina para as pessoas. É difícil dobrar o joelho e falar assim, Senhor, eu reconheço. Eu reconheço que a raiva que eu tenho da fulana é porque eu gostaria de ser a fulana. Difícil contar para Deus isso. Senhor, eu reconheço. Eu reconheço que eu persigo aquela pessoa ali porque eu queria ter o que ela tem. Eu reconheço, Senhor, que eu tento sabotar algumas coisas porque eu gostaria de ter feito aquilo. Só que se você não chegar a Deus e falar assim, tem um sentimento, Senhor, dentro de mim, que está me consumindo, que é a inveja, e eu preciso de cura, de tratamento que só pode vir do Senhor, não vai ter cura. Do contrário, é como com Caim. Você não sabe, não? Que se fizer direito, vai dar certo. Agora, se você não fizer, o pecado está aí, ó, na sua porta, esperando para te destruir. Se você não for a Deus e dizer, Senhor, eu critico o que a fulana está fazendo, porque eu gostaria muito de ter aquilo, de viver aquilo. Nós que estamos aqui, que aparecemos muitas vezes, a gente recebe cada comentário de roupa, de cabelo, de sapato e de tantas outras coisas. A pessoa não sabe da história, não sabe como aquilo aconteceu, como aquilo veio, mas ela está lá apontando. Fala de Deus, mas olha ali o que faz. Não sei. Inveja. Por isso que a gente precisa reconhecer. Chegar a Deus e falar assim, isso aqui que eu estou fazendo é porque eu estou com inveja. Mas como o Senhor não faz acepção de pessoas, eu acredito que o Senhor pode fazer na minha vida também. Então me ajude, Deus, a curar esse sentimento dentro de mim
e faz comigo também. Faz na minha vida também. Seja comigo também. Eu quero porção dobrada daquilo que a fulana tem, que o fulano tem, e Deus não pode fazer? Você foi a Deus e reconheceu o seu erro, aonde você tem falhado ou dado aquela deslizada, e o Senhor não vai fazer na sua vida? Quantas vezes um sentimento de covardia vem disfarçado de quê? Foi a mulher que tu me deste. Sabe, o Adão? Também a mulher que o Senhor me deu. Viu? Comi a maçã, de quem que é a culpa? Dela. Aqui, ó, ela que me trouxe. Ali a culpa não era de ninguém. Aí vai para a mulher, por que você pegou? A serpente sobrou para a cobra. Para a serpente. Algo que o próprio Adão deveria ter dito assim, ó, fui eu, a culpa foi minha, que não disse não para ela quando eu deveria ter dito. Aí, um sentimento de covardia vem aqui, ó, bem disfarçado de eu não quero problema com ninguém. Ai, você sabe que eu não quero um problema? Ai, não quero me comprometer, eu não quero ter um problema, eu quero paz. A pessoa vem com essa falsa paz. Eu quero paz. Está tudo bem estar em paz com todo mundo, mesmo sabendo de algumas coisas erradas, vendo algumas coisas erradas, sabendo que aquilo vai atrasar o trabalho do grupo inteiro. Mas eu quero paz com as pessoas. Paz com Deus, não. Ai, sabe que eu não quero expor algumas coisas. Você sabe, a pessoa, eu já atendi pessoas que elas vinham pedir atendimento, ela falava assim, não, eu só quero saber, porque assim, eu também não quero expor algumas coisas. Então não tem como eu saber. Não dá. É que eu não estou querendo expor. É covardia, porque aí você vai a fundo, você vê que a pessoa tem coisas ali muito profundas e erros graves, que se ela não botar para fora, não tem como se ajudar. Não tem como consertar aquilo. Ah, então não vou falar porque eu quero manter o público. Você vê isso muito hoje em dia. Quantos influenciadores com milhões, eu estou dizendo milhões de pessoas, que não omitem opinião alguma sobre um assunto que está escancarado, que é errado. É que eu não quero perder seguidores, é que eu quero manter um público, né? A pessoa se esconde, porque ela é covarde. Ela é covarde. Ela é aquela pessoa em cima do muro. Essa é a pessoa mais difícil de se lidar. Que é aquela que ela está tentando mostrar uma coisa, mas no fundo, ela está sempre ali, ó, em cima do muro. Ah, não, não vou me meter, porque eu não tenho nada a ver com isso. Se você viu, se você sabe, você tem responsabilidade. Você não pode simplesmente ver algo que está errado, olhar para aquilo e falar assim, não tenho nada a ver com isso, nem vou me meter. Covarde. São os primeiros a serem jogados no inferno. Você vê só, não é o que trai a mulher vai ser o primeiro. Ah, o que matou o outro ali, ó, vai ser o primeiro. Não, o covarde, o omisso. Que covardia, toda pessoa covarde é falsa. Toda pessoa falsa é mentirosa. Toda pessoa mentirosa é arrogante. E toda pessoa arrogante é orgulhosa. Uma coisa puxa a outra. Então, se você for a Deus hoje e falar assim, Senhor, eu sou covarde. Sou covarde. Não faço o que eu tenho que fazer. Não quero me comprometer. Não quero ter problema com pessoas, com situações. Você vai puxando mais outras coisas. Então, quer dizer que se eu sou covarde, eu também sou falsa? É. Porque se você tem medo de falar algo, porque você tem medo de perder amizade, de perder família, de perder situações ali, não perder família, que eu digo, é um familiar. Que às vezes tem um familiar lá sugando a sua vida. Você precisa pôr um basta nele. Fala assim, daqui não pode passar. Existe um limite para vir até mim, por exemplo. Tem um limite. Não passa daqui, que aí não vai dar. Ah, mas você não é crente, mas não sou boba. Eu sou crente, mas também não se aproveite de mim. Aí a pessoa não tem coragem de dizer algumas coisas e ela lida com aquela pessoa com um incômodo interno dentro dela.
Aí ela sorri, ela conversa, ela fica perto, ela convive com coisas que estão incomodando ela profundamente. Por quê? Ai, que eu não quero um problema. Ai, que eu quero manter a política da boa vizinhança, eu quero ser amiga da vizinha, eu não quero problema com a vizinha, eu não quero problema da pessoa que mora comigo aqui, eu não quero problema com ela e tal. Deveria, porque você já tem um problema. Se você está incomodada, se você às vezes mal consegue dormir com aquele incômodo interno, acorda com um incômodo, ouve a voz da pessoa, há um incômodo, é porque já tem um problema. E se temos um problema, a gente precisa tratar ele. E se eu não trato, é porque eu tenho medo. Ah, é porque eu tenho medo e tal, não sei o que. Não, porque, vamos dar nome a certo, é porque eu sou covarde. E eu preciso da coragem do próprio Deus para falar, pontuar, botar limite em algumas pessoas. Porque há pessoas ao nosso redor que precisam de limites. Eu vivi muito tempo sem pôr limite em pessoas que conviviam ao meu redor e elas precisavam de um limite. Era aquela coisa assim, eu não quero um problema. Ah, não quero causar um desgaste nisso. Aí eu causo um desgaste. Aí, assim, eu não quero. Ah, eu não quero falar, porque depois eu estou sem falando, alguma coisa assim. Eu não quero essa fama, vou ficar quieta, não vou fazer isso aqui não e tal, né? Pois bem, não botei limite, eu não tinha que botar um limite. Quando você não põe limite nas coisas, aquilo cresce e vai estourar. Porque aí você vai acumulando, e você vai acumulando, e aquilo vai acumulando. E aí, no dia que você vai botar para fora, que você fala assim, hoje eu vou falar, você põe para fora, mas do jeito errado. Aí você explode, você grita, você chora. Tudo que você não faria, você faz, naquele momento. Para no final acabar como? Está vendo? Ah lá, é sempre assim. Porque o limite não foi colocado lá no começo. Ai, ó, já atendi mulher casada que falou isso para mim. Que sabia que o Murilo tá... O Murilo não, tá amado. Que o marido estava mexendo com pornografia. E eu perguntei a ela assim, ó, por que você não confronta? Porque eu não quero um problema. Minha filha já tem um problema grave. Você tem um problema sério, você fala para mim que você não quer um problema? E esse homem era de um ministério que ele era alguém que tinha um cargo importante, eu não lembro qual, mas ele tinha um cargo importante naquele ministério. E eu falei para ela, falei assim, você já tem um problema? Não, mas é porque eu não quero briga, eu não quero... Não, você tem um problema, e você tem um problema sério. Em Salmo 7, versículo 14, diz, o pecador que desenvolve um plano mau, toma o máximo de cuidado para preparar todos os detalhes e faz nascer a traição e a mentira. Aquele que cava um buraco e o faz fundo, ele mesmo vai cair nesta armadilha. A desgraça que ele planejou para os outros acabará se voltando contra ele. Ele mesmo acaba sofrendo a violência que desejava cometer contra a outra pessoa. Mas eu me foco no versículo 14. Quando o pecador desenvolve um plano, você não assiste aqueles filmes do pessoal que se junta e eles armam um plano para roubar um banco? Você não vê que é tudo detalhadamente pensado, tal, tudo tem que ser perfeito e tem que ter um nível de confiança muito grande um no outro para que um não fale e o resto do grupo pague aquele problema? É isso. Porque para fazer o mal, as pessoas se planejam, elas são organizadas, detalhistas, mas muitas vezes para um crente viver um milagre, ela não tem planejamento, ela não tem cuidado e ela não é sincera, você não pode confiar. As pessoas que, infelizmente, o diabo mais tem atacado são as de dentro da igreja. Que aí você olha e você fala assim, não posso confiar na pessoa. Não posso. Até para trabalho. A gente evita, inclusive, ficar dando indicação, contrata o fulano, contrata tal pessoa e tal. Por quê? Porque, às vezes, a nossa confiança na pessoa é muito maior do que a pessoa tem nela mesma. Ali,
Porque era para um trabalhar com o outro, um trabalhar para o outro, porque seria uma relação muito boa. Todo mundo conhece a palavra, todo mundo quer acertar e viver bênçãos e milagres, e todo mundo quer crescer. Então, vamos todo mundo agora se ajudar, né? Não, não é assim que acontece. Por quê? Porque não tem um relacionamento de confiança com um crente, com um cristão. Aí tem o quê? Muito sentimento de maldade, disfarçado de sinceridade. Que é o que eu comecei falando. Ai, que eu sou sincera, né? Você sabe. Esse eu sou sincera. Ai, que eu sou sincera. E a pessoa às vezes usa aquele momento para ser maldosa com o outro. Para falar o que ela poderia evitar. Porque uma coisa é você ter coragem de combater e lidar com algo. Outra coisa é só você querer emitir a sua opinião. Ai, nossa, mas que roupa mais estranha. Ai, que não pode ser falsa, né? Eu tenho que ser sincera. Guarda para você. Às vezes aquela pessoa está num processo de mudança, de evolução, de transição. Ela tem dificuldade, ela não pediu sua ajuda. Então, guarda para você. E mesmo quando você quer falar para ajudar, tem tons e maneiras de se falar. É maldade. Sabe aquela coisa assim? Também não vou falar para o outro, porque vou indicar os meus lugares que eu compro, que eu vou. Então, vou fazer isso? Eu não. Tem para todo mundo. Isso é maldade. Que coisa feia. É maldade. Tem muito sentimento de maldade disfarçado de ajuda. Vem cá que eu vou ajudar você. Vem. Vem aqui que eu vou arrumar você. Vem cá que eu vou te ajudar a mudar isso aqui. E a pessoa se aproveita daquilo para prejudicar o outro. Tem muito sentimento de maldade escondido em dar um toque. Só estou dando um toque. Só estou alertando. E muitas vezes, aquela situação, aquela coisa de se fazer aquilo, é maldade. Dá um toquinho nela, ali, maldade. A maldade é muito perigosa, porque ela pode se camuflar e se esconder, e você mesmo pode dar nomes errados àquilo. Às vezes você falou algo para alguém para ferir aquela pessoa. Você queria ferir a alma dela. E você disfarça de é só um toque. É só uma direção. É porque eu sou sincera. Não era bom guardar para você? Algumas coisas? Algumas coisas que você sabe que a intenção e a motivação está errada? Vamos fazer isso aqui, mas a minha intenção é outra. É maldade. Em Provérbios 6,16 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma última que ele simplesmente detesta: olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém, e o que espalha discórdia entre irmãos. O Senhor detesta esse tipo de comportamento. É o olhar altivo, é o olhar de eu sou melhor do que você, é um olhar arrogante, a língua mentirosa, que fala de um, que fala do outro, fala pelas costas. Covarde, é a pessoa covarde. Mãos que derramam sangue inocente. Você acha que é só literal? É espiritual também. Você pode matar uma pessoa na fé por um comentário desnecessário, disfarçado de ajuda. Estou te ajudando. O coração que só pensa em fazer o mal é aquele coração que acorda planejando vingança. Fulano também vai ver. Eu só me sinto bem quando eu ver aquele meu inimigo cair, se espatifar. Aí eu me sinto bem, porque agora eu posso crescer. Errado. Pés que se apressam a fazer o mal. É aquela pessoa que ela sempre chega primeiro. Ela sempre chega primeiro para contar o que aconteceu. Você viu o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que o fulano fez? Mas só estou falando, só estou atualizando. Cuidado.
Às vezes isso aí é uma fofoca, um espírito da fofoca escondido. Que é a pessoa que gosta de saber de tudo, de todo mundo, e espalhar as boas novas ou as péssimas notícias por aí. Cuidado. A testemunha falsa, que é aquela que fala, você viu? Vi. E como que foi? Ela conta uma história completamente aleatória do jeito dela. Ela passa a informação do jeito que ela quer passar. Falsidade. E o que espalha discórdia entre irmãos? Sejam irmãos de sangue ou sejam irmãos da fé. Sai fermentando. Não vamos lidar com fulano não, porque fulano, agiu dessa forma. Não vamos ali com fulano, vamos agir dessa forma com fulano, porque o fulano, você sabe que está dando trabalho, não é bom se associar com o fulano. E às vezes você nem sabe as dores do fulano. Não precisa então conviver, mas também não precisa contaminar o restante para fazer aquilo. Maldade. Tem muito sentimento de falsidade escondido atrás de elogios. Nossa, tá tão linda. Que linda. Ai, adorei a cor do seu cabelo. E por trás, entra no carro, fecha a porta. Pelo amor de Deus, rasga o cartão do salão que ela foi. Não vamos, não. Não, para ficar daquele jeito ali, ó. Não pode. Muito feio. Alguém tinha que ajudar ela. Alguém tinha que falar com ela. Por que não foi você? Ah, porque eu fui covarde, eu preferi falar nas costas. É covarde e falso. Está precisando de socorro. Não pode. Vem muito sentimento de falsidade que vem com aquela aproximação só para descobrir alguma coisa. Pessoa que fica ali rodeando. Ela vai se aproximando porque ela quer descobrir informações para prejudicar, levar informações, levar notícias para alguém. Ela fica ali, ó, cuscuiando. Deixa eu ver, deixa eu olhar, deixa eu saber. Sabe? Não tem aquela situação, quando você é mais jovem, que você vai, por exemplo, você está num clube, está em algum lugar, e aí as mulheres que têm mais intimidade, as meninas, naquele momento, às vezes tiram uma blusa e troca e tal, não sei o quê, e tem sempre aquela que está assim, ó, analisando da cabeça aos pés e vendo, para depois ela soltar no momento mais inoportuno que ela poderia fazer. Também, né, fulana, de roupa vai, mas sem roupa, nossa, meu Deus, isso é um sentimento de quê? Eu estou infiltrado, só para tirar informações e levar as informações as piores possíveis. Não tem gente que, quando você lida com ela, convive com ela, só traz notícia ruim, ela não tem uma notícia boa para dar. Também fulano fala assim, né? Também fulano faz isso aqui, né? Também olha ali, falsidade. Uma falsidade, desejo assim, sabe, de pertencer a algum lugar que não é o certo, claro. Falsidade vem disfarçada de, às vezes, você sentar para falar assim, fala comigo, desabafa comigo, deixa eu te ajudar, mas depois usa aquilo para levar informações, para prejudicar. Ah, então, fulano confidenciou comigo tal assunto. Não era só para você? Não era você e o fulano? Ou, às vezes, quando o fulano fala assim, vou te contar um negócio, mas você não conta para ninguém? Não conto. Entrou no carro, você não sabe o que aconteceu. Mas você não conta para ninguém. Já contou para um que vai passar para o outro. Ali. Mas não era, não conta para ninguém. Mas não era, pode confiar em mim, eu não vou falar. Pode confiar. Não, vai passando. A informação. Mas você deu sua palavra. Você foi covarde em dizer conto. Então não me conta, porque eu vou contar. Não fala para mim, não. Porque eu não vou aguentar segurar isso aqui, ó, na garganta e eu vou querer botar para fora. Entendeu? Ali eu quero contar. Eu quero compartilhar aquela informação. Devia ter olhado e falado assim, então não fala. É muito grave? Então procura alguém. Porque assim, ó, eu não vou dar conta de segurar. Pessoa corajosa, pode confiar nessa pessoa. Essa pessoa que olha para você e fala, não vou conseguir. Não gosto. Aqui, eu achei interessante, teve uma pessoa que veio nos visitar, e ela muito animada, gosta de correr, gosta de caminhar, gosta de fazer suas coisas e tal. E caminhar de manhã, inclusive, bem cedo, na rua. Tem barulho, tem gente, tem carro, e é cedo. E aqui é um sol, meu Deus. E antes dela ir embora, ela falou assim, me prometa
que você vai caminhar de manhã e tal, não sei o quê. Eu falei, não prometo. Não vou te prometer, não. Por quê? Porque eu nem gosto. Não gosto de acordar tão cedo assim. E ir para a rua. Uma coisa é acordar cedo. Para mim é melhor ir para um lugar fechado, mais silencioso, né? Aí vai para a rua e tal, não sei o quê. Não é minha preferência. Então, não posso prometer a você que eu vou fazer, porque eu não vou. Eu estou mentindo. Aí eu estou falando um negócio só para te agradar. E aí eu estou sendo falsa. E aí eu estou sendo covarde. E aí eu não faço o que eu deveria fazer. Ai, que eu não falei que não queria magoar. Ai, que eu não queria... Mas aí eu estou atrasando a minha vida. Porque eu não quero magoar o outro. E uma coisa é você ter preferências. Eu gosto de fazer caminhadas. Eu gosto de correr. Outra coisa é você, eu gosto de pegar peso. Eu gosto de fazer aulas de pilates, não sei o quê e tal. São preferências. Eu falo, não vou, não gosto. Não gosto de caminhar na rua, não gosto de caminhar cedo, não gosto desse sol, não gosto, não posso prometer. Não vou. Então, é mais fácil você ser sincero naquele momento e dizer assim, ó, não vai dar. Do que você ficar tentando a política da boa vizinhança. Ai, vamos então. Ai, é só para não ter um problema? É só para agradar e tal, não sei o quê? Esse só para agradar está fazendo você dar mais uma volta ao redor da montanha que você diz que quer derrubar. Mas a primeira montanha que precisa ser derrubada é a interna. Então você tem que ir a Deus e dizer, Senhor, sou falsa. Sou falsa e eu preciso muito de ajuda, porque enquanto você tem atitudes de falsidade, você é falsa. Uma coisa é algo pontual que você fez, opa, Senhor, perdão, não posso fazer. Outra coisa é aquilo ser contínuo. Então você tem se tornado aquilo. Você tem que ir a Deus e falar assim, me limpa, eu quero ser mais parecida com o Senhor. Eu não posso mais ser falsa. Eu não posso mais falar assim. Eu não posso mais agir dessa maneira. E o Senhor tem poder de cura. Ele tem poder de limpeza. Em 1 Reis 13, no versículo 11, diz, acontece que havia certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos foram para casa e contaram ao pai o que o homem de Deus, Judá, havia feito naquele dia e o que ele tinha dito ao rei. Por qual caminho ele seguiu? Perguntou o velho profeta. E seus filhos mostraram a ele por onde o homem de Deus tinha ido. Depressa, selem o jumento, disse o velho aos filhos. E quando eles selaram o jumento, para o pai, ele montou e foi atrás do homem de Deus, até que o encontrou assentado debaixo de um carvalho. É você o homem de Deus que veio de Judá? Perguntou o homem. Sim, sou eu, foi a resposta. Então o velho profeta disse, venha para casa comigo e coma alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir com você, porque não tenho licença para comer nem beber água neste lugar. O Senhor me deu esta ordem, não coma pão, nem beba água ali, nem volte pelo mesmo caminho por onde você veio. Porém o profeta idoso disse, eu também sou profeta como você. E um anjo me deu uma mensagem da parte do Senhor. Faça-o voltar com você para a sua casa para comer pão e beber água. Mas ele estava mentindo. Falso profeta. O falso profeta. Que depois você vai ver lá na frente, que quando acontece toda a desgraça que acontece com esse rapaz aqui, que o rapaz também não teve o discernimento de que se Deus deu uma palavra, ele não vai contra ela. Se Deus falou para não fazer, ele não vai falar para outra pessoa, dizer assim, ó, vai lá falar para ele que agora ele pode fazer. Deus não é dessa forma. Se ele falou, está falado e acabou. Aí depois acontece toda essa desgraça aqui, com essa desgraça com esse rapaz, este profeta aqui, que é o profeta velho, chora, fica triste, aquela coisa, mas ele mentiu usando o nome de Deus para enganar um outro, uma outra pessoa ali. Falso. Isso é atitude de falsidade. Ele mente para conseguir o que ele quer, ele inventa uma história, ele dá uma floreada, ele manipula, ele chora. Tem gente que não pode falar nada que ele chora. Ele chora, é uma facilidade de chorar. Aí você está lá e o outro lá chorando. Falou um negócio e chora. E está emocionado e chora. E chora daqui, e chora de lá, e tal não sei o quê. Meu Deus do céu, o que é aquilo? E às vezes a pessoa aprendeu a usar do choro dela para comover o outro. Ai, olha lá, está chorando, ela está tão tocada, ela está tão comovida. E às vezes ela aprendeu a chorar. Vou chorar porque aí o fulano vai se comover. Às vezes, quando eu via pessoas chorando com mais facilidade, não são todas as pessoas, é claro.
Mas tem pessoas que choram de uma forma mais fácil, tem pessoas que você sabe ali. E eu já não chorava com tanta facilidade. Hoje eu choro. Que sim me transformou, realmente. E eu não tinha uma facilidade para chorar. Então, aquele momento para mim era muito difícil, porque às vezes eu pensava que eu nem era tão espiritual assim. Nossa, como eu sou dura. Fulano chora, eu não choro. Sou muito dura, sou muito seca. Nossa, que espírito. Por que eu não consigo esse espírito? Então, e às vezes não tinha nada a ver com o espírito. Tem a ver com outras coisas. Ali, tem que saber quem você é. Às vezes eu falava para Deus, eu perguntava, fiz orações perguntando, Senhor, por que eu não choro? Por que eu não consigo? Aí Deus veio mostrar quem que sim, você consegue aqui, ó. Toma, para você chorar também. E foi. E aí agora fluo, que é uma beleza, entendeu? Mas com Deus, no meu momento, com as minhas situações ali, e para resolver. Agora, quando você está ali, você fala, eu preciso chorar para passar uma informação, uma coisa, ou, ai, olha o que fiz. Falsidade. Tem muito ciúme, disfarçado de preocupação. Ah, não estou com ciúme, estou preocupada. Assuma. Fale a verdade. Eu sempre disse isso. Não tem ciúme do Murilo? Não tenho, imagina. Aí o Murilo falou assim, não tem ciúme, né, Mariana? Eu trabalho com a minha mãe, eu almoço com a minha mãe, eu estou o dia inteiro com a minha mãe, trancada dentro da igreja, você não tem ciúme mesmo. Realmente. Assuma. Não tem. Tenho sim, não gosto, inclusive. Não gosto. Vejo alguns comentários do meu vídeo que é impressionante. Que o que os homens respeitam o Murilo não fazem comentários, as mulheres não me respeitam. Está lá e faz um comentário, e toca num ponto, e toca num lugar. Eu, hein? Meu Deus do céu. É um negócio assim absurdo. Ah, mas você não tem ciúme? Tenho sim, não gosto. Pronto. Agora, aquele ciúme doentio, que até na palavra, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Agora, aquele ciúme doentio, e vasculha daqui, vasculha de lá, e cavuca daqui, mexe no celular, mexe no computador, mexe no e-mail. Eu já tive mulheres que seguiram seus maridos. Eu tive mulheres que botaram rastreadores no carro. Não, mas eu não tenho ciúme, é porque eu não quero ser enganada. Não, assuma isso aqui, que isso aqui vai destruir com a sua vida. Não, é porque eu amo demais, entendeu? Aí quem ama muito zela. Não de uma forma doentia. Isso vai destruir com a sua vida. Ciúme de um colega. Ai, fulano vai fazer isso, mas e aí? Ah, então, né? Ciúme. Pode ser inveja e pode ser ciúme. Aí a pessoa tenta meio que aparecer mais do que o outro. Deixa eu fazer mais, porque está aparecendo muito, então eu preciso, né, inovar. Ciúme. Não precisa, precisa agradar a Deus, não a pessoas. Agrade a Deus. Tem muita desistência, sentimentos de desistência, de covardia, disfarçada de cansaço. Estou cansado. Desistiu. Não quero mais, não amo mais. Tem muita desistência disfarçada de não amo mais. Não acredito mais no fulano. Desistiu. Só perde quem desiste. Tem muita desistência disfarçada de já falei muito, não falo mais. Agora me cansei. Estou cansada. Na verdade não está. Porque você fala assim, então você pode tirar isso aqui da sua vida que você não liga mais? Aí eu ligo. Mas você disse que não quer mais. Você diz que não gosta mais, que não ama mais, que não quer viver mais isso aqui. É um sentimento que o diabo vai se apropriando dele e vai fazendo ele crescer. Eu vou tentar outra coisa, isso aqui não é para mim. Se Deus falou que é. Se Deus falou para você ir e fazer tal coisa, Ele não vai falar para um profeta ou para você mesmo. Eu falei para você ir, mas me enganei. Volte, porque não está bom. Deus não faz isso, Deus não trabalha dessa forma. Não é assim. E o diabo se apropria desses sentimentos de covardia, de desistência, de tantas outras coisas, e vai fazendo aquilo crescer e confundindo as vozes internas com a voz de Deus. E é por isso que nós precisamos aprender a reconhecer quais são os sentimentos que estão dentro de mim. Tem muito orgulho disfarçado de não fui eu que comecei. Não fui eu que comecei, então não tem lá que resolver. Mas melhor é o que serve. Eu não vou fazer isso para o fulano. Fulano nunca faz isso para mim. Mas maior é o que serve.
Eu não vou pedir desculpa primeiro porque eu não ofendi ninguém. Maior é o que serve. Às vezes você vai pedir perdão para uma pessoa, não por ela. Você vai pedir perdão porque você quer orar e quer que a sua oração chegue. Fala, Senhor, eu vou pedir. Não queria, mas vou. Porque eu preciso que a minha oração chegue até o céu. Então, vou pedir. Que é difícil pedir, dói, o orgulho dói. Tem, acho que uma coisa que doa, eu vou falar por mim, é o orgulho. Como dói dentro, quando você faz um negócio que você não queria, dói. Mas essa dor é de matar o orgulho e matar a sua carne todos os dias. Tem muito orgulho disfarçado disso, é humilhante. Estão tentando me humilhar. Então vai, lembra da palavra. Que aqueles que se humilham são exaltados. Vai lá, faz lá. Não, não vou. Tem muito orgulho disfarçado de, não precisa falar, eu já sei, já aprendi isso. Não, já ouvi, então pratica. Né? Se você já sabe, já aprendeu, então vamos praticar? Está na hora de praticar. Então, vai ficar melhor, aí fica mais fácil. Tem muito orgulho disfarçado com eu não concordo. Ai, não concordo. Na verdade é só orgulho, porque o melhor no final é aquilo mesmo. É isso. E pronto. Deixa Deus trazer a você aquilo que está dentro de você de uma forma verdadeira. Como eu falei para você no começo. O Senhor veio para os doentes e não para os curados. E limpos e sem nada. Em Provérbios 28:13 diz, quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona seus pecados alcança misericórdia. Então, será que não é por isso que as coisas não estão caminhando? Será que não é por isso que as coisas não estão acontecendo? Será que não é por isso que algumas coisas estão travadas na sua vida? Porque você não confessou os seus pecados e você achou que confessar pecado é alguma coisa que você fez, que você aprontou, que você deixou oculto no passado, também. Mas há pecados e pecados. E às vezes, qual é o seu pecado? É o ciúme oculto. É a inveja guardada. É o orgulho ferido, escondido. É a maldade disfarçada de ajuda, de um toquezinho. É a inveja. Lá, só camuflada ali com você. Eu não tenho inveja. Vai a fundo. Vai a fundo. Porque às vezes você está falando de alguém por pura inveja, porque você queria ter a força que ela tem. Por isso que eu falo. Quantas mulheres chegaram na igreja e falaram da bispa isso? Que não gostava da bispa, não gostava da voz da bispa, não gostava do jeito que ela pregava, e depois confessaram, é porque eu tinha inveja. Essa pessoa é livre. Pode seguir, minha filha. Livre. Vá viver, porque você trouxe à luz as suas trevas. Então, peça a Deus. Não deixe o diabo mais te enganar e atrasar a sua vida, porque ele esconde de você a verdade e você vai acreditando nas setas que ele vai lançando a você e você vai justificando aquilo que você está sentindo, tem sentido e a forma que você tem reagido. Eu reajo assim por causa disso, eu faço isso por causa daquilo, eu vou assim por causa assim. Eu faço isso porque eu estava com inveja. Eu fiz isso por puro orgulho. Eu falei desta forma porque eu estava irritada, com medo. Eu não cheguei no horário porque eu fui desorganizada, porque eu não priorizei. É por isso que assim minha vida está assim. Minha vida está assim, atrasada. Por quê? Porque eu digo que todo mundo tem problema, mas não encontro os problemas dentro de mim. Então está na hora de pedir para Deus abrir sua visão e trazer à luz aquilo que está em trevas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar e, claro, pedir a Deus. Senhor, eu quero ver. E Deus não tem pressa. Enquanto você não chegar no ponto que Deus quer que você chegue, naquele ponto de humildade, você não precisa ser humilde. Eu vou ser humilde, eu vou lá entregar comida para a pessoa, vou dar roupa, vou ajudar, vou lá limpar a casa dela. Olha quanta humildade, às vezes Deus quer que você seja humilde com Ele. Chegue nele e fale assim, Senhor, verdade, olha aqui, olha o tanto de coisa que eu tenho que tratar. Às vezes Deus quer que você seja humilde e fala, Senhor, eu não falei do fulano, mas pensei. Senhor, eu não verbalizei, mas meus olhos reviraram. Não gostei.
Senhor, olha, eu não prejudiquei o fulano, mas desejei o mal dele, queria que ele também vivesse uma situação bem ruim, para ele aprender com ela. Não, Senhor, eu não fui maldosa, mas eu sei que eu poderia ter ajudado aquela pessoa ali e eu preferi não ajudar. Por quê? Covardia? Não, porque eu não gosto dela mesmo, não queria que ela fosse ajudada. Não, eu não queria que ela vivesse o que eu vivi, eu não queria que ela encontrasse o que eu encontrei, eu não queria. E Deus dizendo a você, para com isso. Vejo que está atrasando você. Eu vim para quem é doente. Então vá a Deus e fala, estou doente da alma. Minha alma está doente. Ela está se consumindo em ciúme, em raiva, em orgulho, em tristeza, em amargura, em falta de força, em desistência. E se o Senhor não me ajudar, não vou conseguir sozinho. Deus não vai fazer um curso, dar um curso para você. Falar assim, assim você vai ser curada, tá bom? Não, Ele vai trabalhar internamente com as suas feridas. Vai tratá-las. Deus não põe só curativos. Deus trata. Deus cura elas, para você nunca mais ver nem sinal delas ali. Senhor, mais uma vez, nós oramos ao Senhor e pedimos. Senhor, nos dê visão. Abra a nossa visão, Espírito Santo. Nos dê visão, meu Deus, entendimento e coragem para assumir ao Senhor aquilo que tem nos prejudicado, para falar ao Senhor o que tem nos atrasado. Senhor, nos ajude a sermos sinceros com o Senhor, conosco, com as pessoas ao nosso redor, a falar a verdade primeiro ao Senhor e dizer ao Senhor aonde são os pontos que precisam de cura, de limpeza, de mudança. Espírito Santo, me ajude. Me ajude, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a ver aquilo que eu não estou vendo. Coloque luz nas nossas trevas, nos trazendo revelação e discernimento, porque toda palavra que nos confronta é porque é verdade. É porque aquilo existe dentro de nós. Então eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que toda palavra hoje que saiu daqui confrontou, e essa pessoa foi a primeira a dizer ali para ela mesma, não, eu não sou isso. Ela tem que ir a fundo, porque aquela palavra ali é a que tem dominado o interior dela. Senhor, nos ajude, em nome do Senhor Jesus, que possamos sair, meu Deus, dessa posição de desculpas. Desculpas, meu Deus, camufladas, de situações disfarçadas. Nos dê, meu Deus, força e coragem para assumir primeiro para o Senhor e depois para agir da forma que o Senhor quer. Que sejamos, meu Deus, todos os dias, com todas as pessoas na nossa vida, com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos familiares, em nome de Jesus. Nós precisamos de saída, de socorro, de unção e de graça. Que a sua graça nos cubra, meu Deus, e que tenhamos graça para reconhecer aquilo que dentro de nós tem contaminado, e contaminado todo o exterior, em nome de Jesus. O Senhor tem mais prazer naquele que obedece do que em sacrifícios e mais sacrifícios. E às vezes é mais simples chegar no Senhor e dizer, eu estou sendo consumida pelo ciúme, pela tristeza, pela amargura, pelo ódio, pelo orgulho, pela inveja, pela maldade, do que ficar tentando convencer a Deus e a si próprio de que não é bem assim, não é desse jeito, não, isso daqui não determina isso. Então eu peço que o Senhor dê visão. E aonde a minha palavra não chegou, meu Deus, que o Senhor toque no profundo da alma e divida alma e espírito, juntas e medulas, a verdade daquilo, meu Deus, está em oculto, a verdade da mentira que o diabo tem soprado nos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Ajude-nos a termos visão e mente para crescer todos os dias e reconhecer aonde precisamos de cura e de tratamento, em nome de Jesus, para que o Senhor possa vir para nós, meu Deus, para que o Senhor possa responder às nossas orações
e curar aquilo que precisa ser curado, consertar o que precisa de conserto, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por tudo. Eu te amo e eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.